usar um colega como personagem constante de piadas, atitudes como essa, muitas vezes tidas como brincadeiras, são na verdade bullying. E esta terça-feira, dia 7 de abril, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019, realizada pelo IBGE, 23% dos estudantes de 13 a 17 anos afirmaram ter sofrido bullying na escola nos 30 dias anteriores à pesquisa. Vamos falar então agora com a Rayane. Rayane, muito obrigado, inclusive, por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho dessa realidade. É uma realidade que precisa ser ainda tratada no aspecto educativo para a rede escolar, para orientar pais, alunos e os próprios empresários, empreendedores também na área educacional sobre os cuidados e o que precisa ser respeitado baseado nos parâmetros da lei? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu quem agradeço o convite. E é um dia importante para falar sobre o tema, tendo em vista que muito se fala sobre o tema, mas o que poucas pessoas conhecem é que a tipificação do bullying, do cyberbullying, só veio vigorar no Brasil a partir de janeiro de 2024, quando essa conduta ela foi tipificada como crime. Mas só a tipificação da conduta ela não resolve. O que muitos críticos da seara criminal e do direito penal eles trazem à tona nessa doutrina é a ineficácia da lei quando as escolas, o Estado e a própria família não trabalham políticas públicas na prática, porque a lei ela torna-se ineficaz. Ora, o bullying ele foi tipificado no artigo 149-A do Código Penal e não é só especificamente esse artigo, ele traz diversas mudanças na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei dos crimes hediondos também e no próprio Código Penal, quando, por exemplo, ele traz no artigo 121 a majorante do homicídio quando ele é praticado dentro do âmbito escolar. E justamente para isso que a lei ela foi criada. A Lei 14.811, ela traz esse olhar mais voltado para o âmbito escolar e as condutas que são praticadas nesse âmbito escolar. E é bom que se diga que a maior parte desses crimes na escola, eles são cometidos por adolescentes. E aí outra crítica da lei também. Se é cometido por adolescente, não pode se falar em crime, mas em ato infracional. E é aí que entra o Estatuto da Criança e do Adolescente e a forma como a escola, o Estado e a família irá trabalhar isso para evitar essas condutas. Porque, como mesmo foi falado aqui no início da entrevista, trata-se de atos que geram humilhação, ameaça, que gera principalmente o isolamento de outros adolescentes dentro do âmbito escolar e que traz consequências psicológicas, gerando dano psicológico a essa criança e esse adolescente. Nós tivemos um caso prático, que não foi daqui de Alagoas, foi um caso de Brasília, que uma família me procurou, onde a criança, uma menina de 14 anos, vinha sofrendo humilhação, isolamento. E, assim, isso traz, assim, uma criação de mentiras por partes de determinados grupos dentro da escola, justamente para que aquela criança ou adolescente se sinta recuado. Foi o que aconteceu com essa menina. As mentiras que eram propagadas dentro da escola era que a menina, por exemplo, tinha piolho, que ela tinha uma doença que se chegasse perto dela, outras pessoas pegavam, e ela começou a se isolar em função dessas mentiras que eram criadas. E a família chegou até o escritório e procurou a nossa ajuda quando esse caso chegou ao extremo de cortarem o cabelo da menina dentro da escola. E a escola não tomava nenhuma providência. E isso foi antes da lei. A conduta não era tipificada. Embora outros adolescentes não possam responder pelo crime, mas tem o ato infracional. E quando se passa do extremo, aí tem outras condutas tipificadas no ECA que ele pode responder. Inclusive a internação, que é o procedimento mais grave dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é um caso muito sério, são situações muito sérias que precisam serem trabalhadas, principalmente numa cobrança maior pelo Estado. Não basta a lei. A lei, apesar das críticas, ela traz muitas mudanças significativas, como, por exemplo, o cyberbullying. Ele é mais grave do que o bullying, porque o bullying no 149-A, ele traz como pena simplesmente a multa.
Aí sofre críticas também, porque o crime ele tem que ser punido com detenção e reclusão, não só com a multa. Aí os estudiosos da seara criminal traz essa crítica. Será que tem que ser tratado como ato infracional? E o cyberbullying, ele está no parágrafo único do 149A, e ele é essa propagação mais séria dentro do ambiente virtual, dentro das redes sociais, dentro de jogos online que esses adolescentes e essas crianças praticam na rede social, na internet, e ele traz uma pena mais grave, de 2 a 4 anos, que já exclui algumas punições que a lei pode trazer, alguns benefícios que a lei pode trazer também. A pena de 2 a 4 anos do cyberbullying, ele não vai poder fazer um acordo de não... o acordo de não persecução penal até cabe, porque a pena mínima é 2. Mas não cabe o sursis e o crime ele não seria processado dentro do juizado especial, com todas aquelas benesses que a lei traz. Então, assim, há mudanças significativas. Mas qual é a eficácia na prática? Já que as escolas não têm trabalhado a questão da conscientização desses adolescentes e também dos gestores das escolas, dos coordenadores, dos professores. Um ponto importante que a lei traz também é a questão da contratação dos professores, dos funcionários das escolas, que a lei exige que a cada 6 meses seja juntado os antecedentes criminais desses colaboradores da escola. Isso é de extrema importância, porque já tivemos casos do bullying e do próprio cyberbullying serem praticados por professores aqui, chegando ao extremo de passar para outras tipificações legais, como o estupro, por exemplo. Agora, doutora Rayane, em relação ao que diz a legislação, ela avançou para cima da escola? A escola tem algum tipo de punição financeira, por exemplo, já que quando a gente está falando de escola, a maioria delas particulares, né, tem aí a mensalidade como referência para a manutenção da instituição. Mas em algum momento se avançou para a responsabilização também da escola? Sim, a lei traz essa obrigação da escola de fiscalizar e intervir, acionando até a polícia, porque em um caso como esse, um adolescente que pratique e chegue ao extremo, por exemplo, de uma ameaça velada, de uma agressão, e é bom que se diga que o artigo 149A, ele diz que aquela tipificação vai ser aplicada quando não desenvolver uma conduta mais grave, que na maioria das vezes acontece. É por isso que tem tantas críticas à descrição desse artigo, a forma como o legislador ele escreveu o artigo, porque é óbvio que essas situações elas geram crimes mais graves, e já vimos aqui. Então, assim, a lei ela obriga a escola a fiscalizar, inclusive acionar a polícia para que aquele adolescente que chegue ao extremo, ele seja apreendido. E mesmo que não chegue ao extremo, porque o que mais se gera em situações como essas são as violências psicológicas. E isso deve ser trabalhado também. A escola deve se responsabilizar por isso, inclusive os pais podem acionar a justiça com relação a isso. E as punições também dentro do âmbito escolar, como a expulsão, a suspensão, toda aquelas providências que a escola pode tomar e continua omissa. Isso a lei também traz. Nós estamos recebendo a advogada criminalista Rayane Maiara para poder falar nesse dia 7 de abril, do Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. A lei estabelece algum tipo de punição em caso de menor de idade para os pais, Rayane? Sim, a lei traz a punição da omissão, só que ela não diz o tempo da não divulgação do sumiço de um adolescente, por exemplo, ou do que esteja acontecendo com aquele adolescente dentro do âmbito escolar. Então, a família, os pais, e quem seja responsável pela criança e pelo adolescente tem a obrigação, digamos, de fiscalizar e não ser omisso. Nós temos um caso extremo no Brasil, que está à tona aí o julgamento do Henri Borel, que tem uma parte da mãe que é justamente sobre a omissão daquela mãe no que acontecia com a criança. Então, a lei enfatiza isso, pegando já um gancho da lei em Henri Borel também, para punição de quem for omisso nesses casos.
Agora, existe algum movimento nacional para aprimoramento ou eficácia da legislação, ou algum estado que esteja mais avançado quando o assunto envolva, por exemplo, a questão das políticas públicas? No Sul, os movimentos eles são mais contundentes, digamos assim, mas ainda ineficazes com relação à aplicação da legislação. Ora, a lei ela tem 2 anos de vigência, então é uma lei ainda, digamos que prematura, embora já existissem muitos casos. E eu digo que, conforme o advento da pandemia, muitos casos eles foram mais graves ainda por conta do cyberbullying na internet. Então, esses movimentos devem ser combatidos no âmbito em que eles acontecem ainda mais, que seria no âmbito virtual. Mas eu considero que tenham sido ineficazes porque ainda não consegue combater absolutamente dentro daquilo que ela propaga, que a lei propaga. Existem tipificações. Hoje, por exemplo, muitas coisas as pessoas elas podem estar fazendo, quem nos ouve nesse exato momento, e que muitas vezes não tem a consciência de que está cometendo ali bullying, né? Fazendo ali um ato que possa ser um crime. O que é que precisamos estar atentos? Aquelas pessoas que nos escutam neste exato momento, Rayane. Sim, os pais, principalmente no comportamento da criança e do adolescente, se ele se sente isolado, triste, se ele mudou o comportamento. A educação, ela é uma ligação entre a escola, o Estado e os pais. A educação, ela é uma extensão do que se acontece dentro de casa. Então, infelizmente, a maior parte desses casos ocorre em escolas públicas, ocorre com aqueles adolescentes e aquelas crianças que já vêm de uma violência dentro da própria casa e muitas vezes ele propaga dentro da escola. Então, tanto a escola como os pais, eles têm que perceber a mudança de comportamento. A escola cobrar, porque ela é responsável por isso, quando a criança traz, digamos assim, de dentro do seu ambiente doméstico, aquela projeção da violência dentro da escola, como os pais também observar dentro de casa o que a criança traz da escola para o âmbito ali doméstico. A atenção ao comportamento da criança é muito importante, estar próximo, porque isso pode gerar um dano muito sério psicológico e mental, gerando, inclusive, em muitos casos, depressão, que é difícil de se reverter. Aquele caso que eu falei, que chegou até o escritório, um caso de Brasília, a adolescente precisou fazer uma terapia, teve muitas dificuldades, ela não queria ir mais à escola, ela se isolava, chorava, foi um caso muito difícil que serve como exemplo, porque nós, como sociedade, nós amanhã podemos ser vítimas de um adolescente que foi negligenciado esse comportamento. E como é uma situação enraizada, a gente tem que tratar o problema na raiz, porque eu sempre digo que a educação ela é a chave para virar muitos e resolver muitos problemas sociais que nós enfrentamos no dia a dia. É lamentável isso, esse assunto não se esgota aqui. Doutora Rayane Maiara acompanha esse tema, né, também em nível nacional. A gente está destacando hoje porque 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e também à violência nas escolas. E se a gente contribuiu para você que está levando o filho agora para a escola, para que você reflita também sobre isso, é importante saber que você tem direitos, né, em relação a preservar também a saúde psíquica também do seu filho e da sua filha. Ter esse momento de diálogo é importante para poder evoluir também nessas questões. Doutora Rayane, caso a gente tenha deixado de explorar algo que a senhora considere relevante, por favor, a palavra final é sua, fica à vontade. Para finalizar, eu quero dizer que o combate é dia a dia, o combate é a responsabilidade, é de cada um que tem um filho, tem um adolescente, que é responsável, que milita nesse âmbito de educação. A responsabilidade é nossa. Se o bom senso resolvesse muita coisa, nós não precisaríamos de leis, porque a questão aqui é bom senso, é sensibilidade, é ter o princípio maior da nossa Constituição inserido dentro de nós mesmos, que é o princípio da humanidade, que é o olhar ao próximo, o olhar ao outro. A sensibilidade de chamar aquele adolescente, aquela criança, para conversar e tentar tratar na raiz para não se gerar um problema maior futuro. Então, nesse dia do combate ao bullying e ao cyberbullying, o que eu digo para os pais é atenção ao comportamento e cobrança. O silêncio, ele não resolve problema social nenhum.
Começa a partir do diálogo, a partir de buscar melhorias para aquilo que a gente considera um problema social. Muito obrigado, doutora Rayane, pela sua participação aqui conosco, aqui no Jornal da Mix. Eu quem agradeço. Bom dia a todos. Valeu, 7h01. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a